Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SR Agrocast, um canal feito exclusivamente para você, colaborador SR. No nosso último episódio, tivemos uma aula sobre a saúde e a segurança no trabalho. Se você ainda não assistiu, o episódio está disponível em nosso canal. O episódio de hoje é em especial ao Maio Amarelo, um movimento de conscientização para a redução de acidentes no trânsito. Neste episódio, exploraremos a origem, os objetivos e os desafios enfrentados na promoção da segurança no trânsito. Explosões ensurdecedoras e tiros incessantes rompem o silêncio das ruas, enquanto os destroços se acumulam e a fumaça... Não acredito que ainda estamos nessa. Parece até reprise de filme velho. Quando vamos aprender que com a intolerância sempre perdemos? Precisamos evoluir e buscar outra forma de avançar. E ouvir a voz da razão, que está sempre nos dizendo: ei, o mundo precisa de paz, porque ninguém merece viver em uma zona de guerra. Merecemos poder andar em paz, sem medo, sentindo que a vida é respeitada. Sabendo que, quando as diferenças são resolvidas com paciência, o resultado é a paz. Uma paz que cresce a cada ato de responsabilidade e carinho. A paz que nos torna mais conscientes. A paz que gera gentileza e sorrisos verdadeiros. A paz que pode curar o mundo. A paz no trânsito começa por você. O convidado de hoje é o nosso coordenador de frotas, logística e manutenção, Lúcio Guimarães. Olá, Lúcio, seja muito bem-vindo ao SR Agrocast. Olá, Natália, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui hoje com você. Nós é quem agradecemos, Lúcio, por tirar esse tempinho, estar aqui conosco e compartilhar um pouco das suas vivências, das suas experiências. Lúcio, para a gente conversar, acho que nada mais importante que você se apresente. Meu nome é Lúcio Flávio Guimarães, tenho 35 anos, companheiro dessa que nos apresenta há 14 anos, pai, natural de Patos de Minas, residente de Lagoa Formosa, onde sempre morei, onde eu construí minha vida e hoje trabalho, e formado no curso técnico agropecuário pela Escola Agrícola de Patos de Minas e superior em administração. Lúcio, poderia contar para nós um pouco de como que você chegou à sua posição hoje de coordenador de frotas? Quando criança, sempre fui muito fascinado por veículos, caminhões, carretas, e a minha família tinha um vizinho que sempre que era caminhoneiro e sempre que chegava ou saía, que eu escutava o barulho do caminhão, eu ia para a porta para mim ficar observando. E aquilo me gerou uma semente, e logo quando eu fiz 21 anos, tirei a minha carteira profissional e comecei a viajar com alguns amigos para ganhar um pouco de experiência. Logo em seguida, até às vezes ele não sabe, o nosso presidente do nosso outro clube de Lagoa Formosa, o presidente Jair, foi o primeiro que me deu a oportunidade de trabalhar como motorista realmente, e passei pouco tempo com ele, mas logo em seguida a gente foi trabalhar numa fazenda da região. E lá eu diria que foi a minha escola, porque... Era uma empresa já do agronegócio? Já era uma empresa do agronegócio, no ramo de café, confeitura. E aí lá eu acho que foi uma escola, porque a gente transportava diversos materiais, como insumos, produto acabado, produção, maquinário. Então, assim, foi uma experiência muito grande que eu tive ali. Logo depois, surgiu o concurso na Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa,
onde eu fiz o concurso e fiquei lá por 5 anos, trabalhando como efetivo. A maior parte desse tempo foi como motorista na área da saúde, transportando pacientes para tratamento fora de domicílio. E quando eu me fiz uma pergunta, é isso que eu quero para mim? É aqui que eu quero envelhecer? É aqui que eu vou ficar? E existe um anseio de crescimento. Isso. E aí eu fui buscar novas oportunidades, né? Já com família, já juntos e com filhos. E aí eu fui buscar novas oportunidades. E a oportunidade que foi aberta naquele momento foi uma empresa do agronegócio de Patos de Minas, onde eu tive prazer de ficar por 5 anos também. E lá, há pouco tempo que eu estava lá como motorista, eu fiz um processo seletivo interno, onde eu tive condições de ir para a área do transporte, porque eu não queria sair dessa área do transporte, eu queria trabalhar com isso. Mas até então foi o seu primeiro contato com a parte administrativa, né? Foi a partir daí. Justamente. Já tinha trabalhado na empresa familiar, nas áreas administrativas, né? Mas com a parte de transporte, realmente foi o primeiro serviço onde eu tive realmente informações de como que era feito o controle de custo, documentação. Uma parte de gestão, de gerenciamento. Parte de gerenciamento. E logo que eu saí, né, da empresa, eu já tinha conhecimento suficiente para me encarar alguns novos desafios. Lúcio, em qual momento que a sua história se cruzou com a história da SR? A história da SR se cruzou em 2019. Eu já estava trabalhando na cooperativa de Patos de Minas, onde que é uma das maiores frotistas aqui da região. E quando eu recebi uma ligação do Lucas Gabriel, que era o coordenador de RH. O gestor na época. Correto. E me convidando para uma entrevista. No mesmo dia, a gente marcou, após o expediente, e quem me recebeu foi o Egmar Paulo. Eu não conhecia tanto o Egmar e não tinha muitas informações sobre a SR. A gente ficou conversando por 4 horas e ele me conquistou. Era uma coisa que eu, mesmo sendo residente do Lagoa Formosa, eu não tinha conhecimento das dimensões da empresa e aquilo me atraiu e eu vi um potencial enorme que me fez querer vir para a SR e pelas oportunidades que eu estava enxergando naquele momento. Isso foi em 2019. Ô Lúcio, e a gente sabe hoje um pouco sobre a área de gestão de frota, a gente sabe também que é um setor que é novo nas empresas, né? E eu queria que você falasse um pouco, quais são as principais atribuições de um gestor de frotas? No passado, os gestores de empresas, eles achavam que era simplesmente adquirir veículos, repassar para suas equipes para poder fazer o operacional. Mas com o passar do tempo, e muitas informações e ferramentas de trabalho, é possível dizer hoje que a gestão de frotas está muito mais ligada na contenção de custos, né? Com as ferramentas hoje disponíveis no mercado, como monitoramento, como manutenção preventiva, isso é possível reduzir os custos operacionais e agregar valor e gerar valores, rentabilidade sustentável nas operações. Se a gente for olhar no passado, era vista como uma atividade muito simples, né? É como se fosse uma agenda para disponibilização de um veículo ou de outro, e hoje o setor já conseguiu conquistar, né, outras áreas e mostrar que tem uma efetividade na execução das atividades, né? Lúcio, e hoje o nosso tema principal, né, sobre o Maio Amarelo, a promoção de uma segurança no trânsito, eu queria que você falasse para nós o que é o Maio Amarelo, qual que é o objetivo principal deste movimento? O movimento Maio Amarelo ele foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, né, após estimativas de crescimento todos os anos de acidentes e números de mortos nas rodovias.
e nas cidades. Então foi criado esse movimento, né, para se ter uma campanha que mobilizasse a população para que pudesse haver uma redução desse número de mortes, de acidentes no nosso país. Luci, por que o mês de maio e por que a cor amarela? O mês de maio é devido à resolução da ONU de 11 de maio de 2011, onde ela prevê algumas coisas para os países que fazem parte referente ao transporte, né, referente à mobilidade, e a cor amarela é devido à advertência. A gente tem como um semáforo, né, as luzes que simbolizam, e o amarelo seria a advertência, a atenção. Se nós sabemos aí que todos os anos a gente tem um tema principal, né, voltado para a campanha, e esse ano de 2024, qual que é o tema principal da campanha do Maio Amarelo? O tema principal esse ano da campanha Maio Amarelo é a fase no trânsito começa por você. São aproximadamente 33 mil mortes em nosso país devido a acidentes de trânsito. E a importância de ter uma campanha nesse sentido é realmente tentar mobilizar a população para uma redução de acidentes, né, no âmbito do transporte e mobilidade. Lúcio, na sua visão, quais medidas, né, que têm se mostrado eficazes, né, na redução dos acidentes no trânsito? A principal delas é a conscientização. Sem conscientização da população, tudo, dos né? condutores, não é possível ter algum resultado nessa questão, né? É fato também que precisa intensificar as fiscalizações. Quem nunca fez uma viagem e rodou diversos quilômetros e sequer se deparou com algum órgão fiscalizador. Uhum. Então, as medidas, elas têm que ser vindo do poder público, né, para que elas realmente sejam eficazes na condição de fiscalizações. Lúcio, e como que você acredita que a educação, né, qual que é o papel da educação para a gente conseguir ter uma promoção, né, na segurança no trânsito desde a infância e ao passar dos anos? Você acredita que a gente tem um papel, às vezes, fundamental e que não é executado, não é colocado em prática nos dias atuais? Sim, infelizmente quase nenhuma, né? A gente vê pouquíssimas instituições de ensino promoverem alguma coisa relacionada a trânsito, né? As pessoas, o cidadão, ele só vai ter contato com a legislação, do que é certo, do que é errado, nos cursinhos de autoescola para a primeira habilitação. Sim. Então, o que eu acredito que funcionaria para a conscientização seria implantar uma disciplina já no fundamental para que dentro das escolas se promovessem essas campanhas, que as pessoas tivessem acesso e criassem, né, cidadãos já com um conhecimento mais profundo sobre esse assunto de segurança do trânsito, direções ofensivas e demais itens que fazem o transporte, né, mobilidade. Isso. Ou seja, a gente sabe aí que as tecnologias hoje estão muito voltadas para garantir, né, a segurança dos ocupantes de um veículo, né? E a gente vê aí que os novos designs desses veículos que estão vindo estão cada vez mais tecnológicos. Como que você vê qual que é o papel, né, dessas tecnologias na promoção da segurança no trânsito? Por mais que muitos defendem que os veículos de antigamente eram mais resistentes, né? A gente fala aí 10 anos, 20 anos atrás, as latarias dos veículos eram muito mais resistentes, mas acontece que hoje os veículos novos, eles são muito mais seguros. A gente está falando, por exemplo, de uma tecnologia que vem do automobilismo, as células de sobrevivência, aonde num possível impacto, o veículo ele vai absorver, ele vai ser destruído, vamos dizer assim, ele vai absorver a força, preservando os ocupantes. Então, por isso é que se os veículos hoje têm uma menos resistência das latarias, é porque existe um conceito para aquilo. Então, a tecnologia ela está aí para ser... ela evoluiu muito dos anos para cá e vai continuar evoluindo, sempre preservando a segurança.
acaba que hoje é um papel fundamental essas tecnologias nesse conciliamento entre a segurança. Lúcio, e além dessa célula que você mencionou, existem outros itens, outras tecnologias que estão vindo para auxiliar, né, nessa promoção de segurança? Sim, desde do ano de 1997 já é utilizado, né, é obrigatório a fabricação dos veículos com um cinto de 3 pontos. Antigamente era aquele cinto lombar, pontas, né? O lombar que não protegia o tórax, e a partir de 97 foi colocado em todas as linhas de produções o cinto de 3 pontas. A gente também pode colocar como um marco muito importante, a partir de 2014, os veículos tanto nacionais como importados só poderiam ser comercializados com airbags e ABS. Outros sistemas muito importantes para a segurança. Além de outros sistemas que alguns modelos oferecem, como auxílio na direção, auxílio de faixa. Então, isso cada dia está mais acessível. E isso cada dia mais oferece segurança para a via, para os ocupantes e para terceiros. Lúcio, quais são as infrações de trânsito mais observadas hoje no Brasil? As infrações de trânsito que têm mais índice de notificações, sem sombra de dúvidas, é excesso de velocidade. Posteriormente, a gente tem também um grande número de infrações de falta de atenção, como aparelho celular e, posteriormente, cinto de segurança. E a que mais causa mortes, né, seria a ultrapassagem em local proibido. Você acredita hoje que a nossa estrutura viária ela precisa de algumas mudanças, de alguma reestruturação para que a gente consiga ter um trânsito mais seguro hoje dentro do Brasil? Sim, é preciso fazer uma recuperação em toda a nossa malha viária, na maior parte do país, né? Não só de recapeamento, mas também de sinalizações. E eu acho que o principal fato, a principal coisa que é preciso fazer alteração também, seria na legislação. O nosso Código de Trânsito brasileiro, ele é do ano de 1997. Além desse Código de Trânsito, ele possui mais 1.009 resoluções pelo CONTRAN, fazendo alterações. Então, assim, todo dia tem alguma coisa nova. E como a gente mencionou sobre os veículos, que estão cada dia mais seguros, nada justifica que esses veículos também não tenham uma capacidade maior de frenagem, de velocidade. Quando a gente pega uma via de 80 km por hora, com os veículos que hoje são comercializados com itens de segurança, eles conseguem ter segurança numa velocidade maior. Então isso também precisa ser revisado, para que ofereça também mais segurança e mais comodidade, mais tranquilidade para quem faz a utilização. Você atribui, na pergunta anterior que a gente mencionou sobre as questões de quais são as infrações mais vistas, né? Você mencionou que, em primeiro lugar, sem dúvidas, né, é o excesso de velocidade. Você atribui a isso porque, como o nosso Código de Trânsito foi feito há muito tempo, né, então os carros daquela época às vezes não ofereciam condições de segurança em certas velocidades e hoje os nossos veículos já conseguem oferecer, né, essas condições de segurança com uma velocidade um pouco além. Então você acredita que pode estar atribuído essa questão juntamente com essa principal infração de trânsito? Com certeza. Isso está atribuído, sim, né? Não é só porque os carros eles têm uma potência maior, mas as vias também, hoje, elas são mais seguras, né? Quando o poder público faz a competência, por exemplo, no estado de São Paulo, que a maior parte é duplicada. Então, há condições de ter uma velocidade maior. E os veículos oferecem segurança para isso, hoje em dia com a tecnologia embarcada. Então não faz sentido a gente manter a nossa resolução ultrapassada, é preciso fazer uma renovação. Uma atualização. Como que você vê, qual que é o papel, né, de diferentes setores, né? Eu falo polícia, eu falo educação, a saúde mesmo, os órgãos públicos, né? Como que eles podem melhorar, né, a segurança no trânsito? Essa é uma pergunta onde precisa se unir forças entre todos os envolventes. E o que a gente vê é uma dificuldade entre
os setores, né, envolvidos. Cada um quer fazer um papel e eles não se comunicam entre si. Primeiro a gente tem que ter o poder público para fazer essas reformas, né, das vias. Posteriormente, a gente precisa no nosso legislado para poder fazer uma aprovação nas alterações das leis e uma autorização, e posteriormente ter a compreensão dos órgãos fiscalizadores. Hoje, eles seguem muito à risca, como a gente está falando, algumas regras, algumas leis que não fazem muito tanto sentido hoje. Então é preciso ter essa cooperação entre todos os setores para que a gente, de fato, possa melhorar essa estrutura. Lúcio, você percebe alguma mudança no comportamento dos motoristas durante o Maio Amarelo? Infelizmente não, Natália. Os motoristas, eles têm muitos vícios. E mesmo durante a campanha, que às vezes também não é muito bem divulgada, mas não há uma mudança considerável na postura dos motoristas, né? Eles continuam fazendo as coisas ainda de forma equivocada ou de forma errada, assumindo riscos desnecessários, mesmo durante uma campanha ou fora da campanha durante todo o ano. Mas como que a SR participa ativamente do Maio Amarelo? A SR, ela não participa somente no mês de maio. A nossa visão é de oferecer segurança o ano todo. Então a gente faz políticas para que sejam executadas o ano todo dentro da empresa. A gente faz o monitoramento dos veículos, né, diariamente, em tempo real. A gente faz a questão da manutenção preventiva, para que os veículos sempre ofereçam o melhor desempenho e segurança. A gente faz integração com os nossos colaboradores que iniciam. Fazemos bate-papos semanalmente nas unidades, quando os meninos responsáveis por manutenção vão para lá para mencionar algumas questões. Sempre que há alguma mudança no código de trânsito, a gente coloca isso à disposição de todos. Oferece meios para que todos tenham esse conhecimento. Justamente. Então a gente não trabalha só durante a campanha. E a gente trabalha ela o ano todo para tentar fazer com que nosso transporte, seja eficiente e seguro. Lúcio, e você falou aí, a minha próxima pergunta é relacionada a um pouco que você já mencionou. Como que a SR lida hoje com a parte de manutenção, tanto a manutenção corretiva e a manutenção preditiva, né? Hoje, dentro da SR, a gente visa sempre estar fazendo as manutenções preventivas, que são aquelas que requerem um menor custo com um maior custo-benefício. Mas diante da nossa operação hoje, é muito difícil a gente fazer sempre a manutenção preventiva. Então a gente ainda passa por muitos veículos que precisam fazer manutenções corretivas. E aí é um desafio muito grande para nós, né, nessa parte de manutenção, porque acaba gerando um custo maior, uma falta de disponibilidade do veículo e causando muitos transtornos. Lúcio, e hoje dentro do setor de gestão de frotas, né, a parte de logística de manutenção, a gente sabe que são grandes gargalos dentro das empresas, dentro do mundo corporativo, né? Como que você vê quais são os maiores desafios, as principais dificuldades que vocês enfrentam dentro do setor? Eu diria que o maior desafio é a mudança de cultura, né? É a conscientização mesmo. Conscientização mesmo. A SR, né, ela vem de vários anos de uma forma de trabalho e onde o veículo nada mais é do que uma ferramenta de trabalho. E isso, no início, que a gente começou o nosso trabalho, ele foi meio um dificultador, até a gente conseguir, né, mudar um pouco essa cultura. Hoje a gente já tem, né, mais facilidade, mais acesso aos usuários dos veículos, onde a gente consegue fazer uma gestão melhor de tudo. Mas ainda a gente tem uma dificuldade muito grande em relação à manutenção ainda dos veículos dentro da empresa SR. Lúcio, no episódio anterior
Eu comentei isso com o Felipe e eu vejo muito isso ligado também à parte de logística, de manutenção, né? Eu brinquei com o Felipe que o técnico de segurança do trabalho, ele é visto como um cara chato, né? E a gente também vê esse tabu, né, na parte logística, de manutenção. Você sentiu isso? Você consegue ter essa percepção? Como que foi? Porque, pelo que você mencionou, né, a gente já tinha o Egmar, né, que fazia essas atividades na empresa, mas de um formato macro, né? Não na forma mais micro, pegando as particularidades. Então, foi um processo de reestruturação do setor. Você teve essa dificuldade? Você sentiu o patinho feio? Como que foi nesse início? Sem sombra de dúvida. Todo gestor de frota, assim como a pessoal do segurança do trabalho, é visto como patinho feio. E como eu mencionei anteriormente, quando a gente iniciou os trabalhos dentro da empresa, tinha alguns colaboradores que não viam com bons olhos, porque a gente acaba mexendo na parte de comodidade deles, porque eles muitos colaboradores veem o veículo como um benefício, e não é como um benefício, o veículo é para uso no serviço, né? E levando situações que a gente cobrava para hierarquias mais altas, em vez de estar sendo, né, absorvendo aquilo e colocando, não, mas espera aí, eu acho que é por aí mesmo, tá errado de eu andar no carro para fins pessoais. E a gente teve muito problema no início, mas diante do trabalho que a gente começou a apresentar, da forma que a gente conduzia, a gente teve carta branca, né? Eu agradeço muito a ECR por isso, porque ela deu voto de confiança na gente e a gente conseguiu mudar muito essa cultura. Hoje, com os sistemas, as ferramentas que a gente consegue, né, monitorar isso e acompanhar isso diariamente. E cada dia mais a ideia é melhorar isso e sempre pensando, primeiro, na segurança e, em segundo ponto, dar condições para que as operações não parem. Aconteçam. Lúcio, hoje a gente sabe que um dos grandes desafios do mundo corporativo é a gente conciliar, né, a eficiência que nos é exigida, que a gente precisa exigir das nossas equipes, com a segurança. E como que a ECR, né, como que vocês trabalham, como que a sua equipe executa hoje, né, para a gente encontrar esse equilíbrio entre a eficiência no operacional e a segurança no trânsito? A nossa equipe hoje, ela desempenha um papel fundamental para que as operações realmente aconteçam. Porque a gente precisa fazer com que tudo rode, com que tudo funcione. Então, o operacional, ele sempre vai ser uma prioridade, né? E a gente precisa encontrar esse meio termo, e a gente encontra ele da seguinte forma, com planejamento. Hoje, a gente, por exemplo, na parte de logística, a gente faz uma programação semanal e tenta se criar condições dentro da nossa própria frota para atendê-la. E a gente não oferece para os motoristas horário de saída, horário de chegada, colocando uma pressão em cima disso. E com isso, a gente ganhou uma tranquilidade, porque o motorista se sente confortável, se sente seguro de executar o trabalho dele. E a mesma coisa nos veículos. Então a gente deixa livre-arbítrio para os usuários a condições de saída, de rota. Muito dificilmente a gente coloca algum empecilho, né, a não ser quando é necessário em questões econômicas, né, a gente coloca alguma coisa. Mas no mais a gente deixa o pessoal muito à vontade para que eles se sintam realmente confortáveis para a execução do serviço e não atrapalhando esse operacional. Lúcio, e durante toda essa sua experiência, suas vivências, existe alguma curiosidade ou algum mito relacionado à parte de gestão de frotas que você, às vezes, desperta curiosidade de alguma pessoa? Eu diria que uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eu fiz um treinamento de condição econômica e segura pelo Sistema S, né, e pelo SESC-Senat. Na oportunidade, o instrutor nos fez um desafio. A gente pegou um caminhão vazio e percorreu por alguma distância e voltou da forma que a gente conduzia, normal. E o desafio era, com o caminhão carregado, fazer o mesmo percurso e ter o mesmo consumo de combustível.
E a turma toda, não é possível, porque de fato todo mundo acredita que um veículo mais pesado ele vai consumir, ele tem um consumo maior. Ele vai ter um consumo maior. E depois o desafio ficou claro para nós que a diferença seria muito pouca. E da forma de condução, pela tecnologia embarcada hoje nos veículos, ele consegue oferecer isso. Então eu achei assim muito interessante na época. A gente já fez esse treinamento com os motoristas da ECR, para que eles tenham também acesso a essa informação, e eu acho que é de grande ganho economicamente. Esse é um mito que foi desmistificado ao longo da sua experiência. Correto. Você mencionou isso sobre treinamento, eu lembrei de uma passagem, se eu não me engano, foi há 2 anos atrás, um curso que nós tivemos com o Marcelo Cabral, e que você trouxe uma curiosidade no curso, e que eu vi que a maioria, né, vamos falar que quase 100% dos integrantes do curso ficaram surpresos e curiosos com aquilo, né? Acho importante você trazer, também não sei se você se lembra, que foi sobre a identificação das nossas rodovias hoje. Porque às vezes a gente acha que é algo aleatório, que não tem um motivo e um porquê, e a gente tem. Eu queria que você trouxesse para nós essa curiosidade. Na verdade, todas as rodovias e as quilometragens, ela tem um porquê. Nada é feito aleatoriamente. Nesse caso que você está mencionando, foi um curso que a gente passou de gestão, e diante de uma dinâmica, né, eu citei como um exemplo, e realmente muita gente ficou surpresa, né? As BRs, né, que começam com 0, elas sempre vão partir da capital do país, por exemplo, Brasília. Então 040, 050 iniciam dentro da capital. E a quilometragem 0 vai ser sempre dentro do Distrito Federal, saindo para outra direção, tá? As rodovias que começam com o número 1, elas são cortadas norte-sul do país. Então elas vão sempre na longitudinal, né? Na norte-sul. E a quilometragem sempre vai ser do norte para o sul. As rodovias que começam com 2, elas sempre vão ser na leste-oeste. E a quilometragem começando sempre pelo lado leste. As BRs que começam com o número 3 seriam as BRs que cortam o país nordeste ou sudeste, por exemplo. Então sempre começando também do ponto mais ao norte a quilometragem e vai subindo essa quilometragem. Acho algo bem interessante, porque às vezes a gente acha que não tem o fundamento e tem, né? Sim, acho importante trazer isso neste momento. Outra curiosidade que eu acho que é legal de compartilhar, que sempre que eu compartilho também com as pessoas chama a atenção, é o tacógrafo, né? O tacógrafo é um equipamento eletrônico, né, utilizado obrigatoriamente em veículos que têm uma carga superior a 3.500 kg ou que transporta acima de 9 passageiros. O tacógrafo ele começou na Segunda Guerra Mundial pelo ditador da Alemanha, onde ele duvidava que as suas tropas iriam até o fronte de batalha. Então ele pediu os engenheiros naquela época para desenvolver algo que ele poderia confrontar com isso, as informações. E aí daí se iniciou, né, os tacógrafos, eles se modernizaram. Hoje ele gera 3 informações muito importantes, que é velocidade, distância e tempo. E com isso é possível oferecer, né, conferir as velocidades desses veículos, oferecendo mais segurança para as vias e os seus usuários. Lúcia, ainda sobre as tecnologias, né, você mencionou sobre o tacógrafo, a gente sabe que os carros elétricos hoje já é uma realidade, né? Nós temos os carros elétricos, os carros híbridos, né? Como que você vê o papel dessas novas tecnologias para o futuro da gestão de frotas? Esse assunto é contraditório. É fato que os veículos elétricos já estão no mercado, né? Mas para o país com nossas dimensões muito grandes e regiões às vezes muito remotas, eu acredito que é uma realidade um pouco distante. Algumas pessoas que trabalham nesse meio automobilístico, que a gente acompanha, mencionam que um futuro muito rápido, as pessoas vão se adequar, vão ter postos de assistência, e outros já veem isso como mais distante, esse futuro. Que os empresários ainda estão com medo de investir para receber esses veículos. Dá uma insegurança ainda. Nas cidades
precisa se fazer muita coisa ainda. Então, o veículo elétrico, ele é uma realidade, mas infelizmente a estrutura para eles ainda é um Nós pouco ainda distante. não temos condições. Eu acredito que ainda a gente não tem condição ainda de ter esses veículos elétricos como uma normalidade, uma convivência natural. E uma outra coisa importante falar, que se isso, com o passar do tempo, isso vai se tornar realidade, e para a segurança, e para a gestão de frotas, de empresas, isso economicamente vai ser muito interessante, porque sem sombra de dúvida, economicamente vai valer a pena sim esses veículos elétricos. Além de tudo, a sustentabilidade, que é algo que essas tecnologias vêm cada dia mais se adaptando para atender, né, essas condições sustentáveis. Com certeza. Essa sustentabilidade ainda pega em outro gancho. Por exemplo, já existe em alguns países onde que está mais desenvolvido o descarte das baterias desses veículos. Então é algo ainda que não está preparado. Não é a nossa realidade. Não é a realidade nem nossa e nem ainda fora para receber esse material e fazer a reciclagem corretamente ainda desse material. Lúcio, hoje uma das pastas da sua equipe é a parte de logística, né? A gente sabe que a gente tem uma logística muito grande hoje dentro da SR. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte, sobre quais são os principais desafios que vocês enfrentam na parte logística hoje dentro da SR. Realmente a nossa pasta ela é dividida em 3 setores, né? Gestão de frotas, manutenção e logística. Dentro da parte logística, tudo que é transportado dentro da empresa passa por nós de alguma forma. Então, hoje a gente possui 221 veículos, né, rodando, então é um número muito expressivo, onde requer uma gestão muito grande das questões de consumo, de manutenção, que interfere diretamente na logística. Eu tenho a sorte de estar com os 2 setores sobre a minha coordenação, porque a logística e a manutenção, elas sempre são rivais. A manutenção quer que para e a logística quer que roda. Então, eu consigo, dessa forma, ter um equilíbrio entre os dois. Por mais que eu tenha a equipe onde me ajuda, são diferentes, mas a gente consegue hoje, trabalhando no mesmo setor, na mesma sala, ter um equilíbrio com isso e ganhar efetivamente rendimento e produtividade nas operações. Hoje, toda a nossa frota de veículos pesados é para praticamente atender a nossa demanda interna, para fazer suprimentos para as unidades, transportar insumos agrícolas, e já a produção, a gente já terceiriza essa parte da produção, porque não é viável hoje para o grupo investir numa gama muito grande de veículos, porque são períodos esporádicos do ano que a gente tem essas grandes produções. Onde a gente tem essas grandes produções? Na colheita de soja, por exemplo. Nesse ano foram quase 1.000 embarques feitos pela nossa equipe de comercialização da soja. E isso reflete, né, no custo também da produção final, porque o frete ele é um grande vilão, né, da produção em si, ou de qualquer outro, alguma produção que é feita. Então, assim, o frete ele tem que ser considerado e é uma parte pesada no final da conta da produção. Lúcio, qual conselho você daria, né, para alguém que tem um interesse? Você mencionou no início, né, que sempre teve esse interesse, sempre despertou a curiosidade por essa área, por caminhões, né? Qual conselho que você deixaria para alguém que tem interesse em estar ingressando nessa área de gestão de frotas? A parte de gestão de frotas, para a gente ter um conhecimento dela, acho que vale muito a pena a gente procurar alguns cursos, né? Hoje o Sistema S, como eu já mencionei, através do CS-Senat, eles disponibilizam vários cursos voltados para essa atividade. E muitos, inclusive, gratuitos, né? Muitos gratuitos. Mas eu acredito que o mais importante é entender tudo como funciona, desde o início até o fim. Eu tive a oportunidade de estar dos 2 lados. Você vivenciou tanto a parte operacional quanto a administrativa, né? Isso, então eu acho que é importante também passar por esses lados, porque dessa forma a gente consegue ter a empatia dos nossos motoristas da realidade.
Porque a realidade não é atrás de uma mesa, né? A realidade no campo, nas rodovias, em viagem, é completamente outra. E a gente tendo essa vivência, a gente consegue mensurar muito mais e ser compreensivo e agir de forma mais coerente para auxiliar nessas atividades. Então o conselho que a gente dá realmente é de buscar esse conhecimento de campo para depois realmente vir para a área de gestão. Lúcio, eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar uma mensagem para os nossos colaboradores, para a equipe aí dos nossos caminhoneiros que estão na rodagem todos os dias, né? E para todos os motoristas em geral. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a você, a ECR, a todos, né, que acreditaram no nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer muito a minha equipe. A gente sempre brinca lá na equipe, eu vou usar até as palavras do meu antigo coordenador Egmar. Eu iria para a final de uma Copa com o meu time. Então isso eu acho que é muito importante, você ter essa confiança na sua equipe, e eu tenho essa confiança. Os nossos motoristas hoje são extremamente profissionais. A gente não tem preocupação quando a gente passa a missão para eles, é uma missão dada, é uma missão cumprida. Muitas das vezes eles conseguem estar resolvendo as coisas automaticamente, sem a nossa interferência hoje, então isso é muito bom. Aos nossos autônomos, aos nossos terceiros que prestam serviço para nós, que a gente tem lidado com caminhões locados, com os autônomos, o nosso agradecimento por acreditar e confiar no nosso trabalho e estar sempre disponível naqueles momentos que a gente precisa. Então, de forma assim, bem resumida, agradecer todo mundo que está envolvido no nosso dia a dia e nos colocar à disposição sempre. A gente está ali 24 horas, quem é do transporte, a gente juntou duas coisas, né? Logística e agronegócio, são duas coisas que não param. Então a gente está sempre à disposição, precisando é só contactar a gente que a gente está à disposição. Chegamos ao final de mais um episódio. Tivemos uma conversa extremamente enriquecedora sobre a importância da segurança no trânsito e como o movimento do Maio Amarelo tem sido importante para a conscientização de um trânsito seguro. Lúcio, eu gostaria de te agradecer, né, imensamente por compartilhar o seu tempo conosco. Queria te dar uma lembrancinha em nome da SR. Obrigado. Muito obrigada. E quero agradecer também vocês que estiveram conosco em mais um episódio e reforçar que todos os outros episódios estão disponíveis em nosso canal. Fiquem atentos para mais histórias e conversas inspiradoras. Lembrando que o SR Agrocast é um canal aberto. Fiquem à vontade para dar as sugestões dos próximos temas e os próximos convidados. Até mais!